Fala pessoal, sala de estudo de hoje, fisiologia e fisiopatologia. Vamos continuar falando das doenças relacionadas à adrenal. Hoje a gente vai falar da doença de Cushing, tá? Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. E aí, hoje a gente vai falar da doença de Cushing. E aqui, já para a gente definir, então, nesse ponto, a gente vai falar agora que todos os hormônios da glândula adrenal, eles estão em excesso, diferente da doença de Addison, que estava todos os hormônios em baixa, tá? Agora estão todos altos, tudo bem? E essa síndrome aqui, essa doença de Cushing, ela é definida como um excesso da produção deste hormônio aqui, ó, do ACTH, tá? O hormônio que vem da adenopófise. E aí essa doença pode ser classificada em independente deste hormônio ou dependente deste hormônio. Por isso que eu trouxe essa tabelinha aqui, que ela é interessante para a gente entender essas causas, tá? Então, as causas dessa síndrome, dessa doença, elas podem ser externas, ou seja, exógenas, ou internas, que são endógenas. Se for as externas, elas são classificadas como iatrogênica. O que é isso? Iatrogênico é quando você tem complicações cirúrgicas, complicações médicas ou por conta de medicamento, tá? Então, iatrogênica é fatores externos. Tá? Mas o mais importante está aqui, ó, nos internos, certo? Porque aí eles vão ser dessa classificação que eu falei, independente do ACTH, independente do hormônio que é o estimulador, ou dependente do hormônio que é o estimulador, que representa a maior concentração dos casos, tá? Mas quando ele é independente, ou seja, tumores ou hiperplasias estão localizados onde? Na própria glândula adrenal. Ou seja, esse tumor vai fazer com que ela seja autoestimulada e produza seus hormônios independente do seu estimulador, que é o ACTH. Então, num exame complementar, como estaria o nível desse hormônio aqui? Normal. Normal. Por quê? O tumor está na adrenal e está autoestimulando ela a produzir os seus hormônios em excesso, sem que o ACTH seja estimulado ou seja secretado, certo? Então, quais são os hormônios aqui, para a gente relembrar? Na adrenal, no córtex, a gente vai ter cortisol, aldosterona e os andrógenos, certo? Então, esses tumores e as hiperplasias podem ser benignos, né? Ó, omas aqui, ou malignos, carcinomas, tudo bem? Então, neste caso, que são poucos casos, né, a concentração menor dos casos, vai ser tumores na própria adrenal e independente do seu estimulador. E na maioria dos casos, que é justamente onde entra mesmo o nome da doença, por isso que a gente falou que é o excesso deste hormônio aqui, é porque somente vai acontecer quando este hormônio aqui da adenopófise, que é o ACTH, estiver superestimulado. Então, ele vai ter uma hipersecreção, vai estar secretando muito esse hormônio aqui. E o que ele vai fazer? Vai até a adrenal e também hiperestimular ela. E aí, claro que por consequência de uma hiperestimulação, ela vai produzir os hormônios em excesso. Então, esse aqui é o que mais acontece. Por isso que a doença está aqui, ó, certo? Então, o que acontece? O tumor agora, as plasias, estão aonde? Na adenopófise. E aí ela está sendo hiperestimulada por conta do tumor, vai liberar muito ACTH, que vai hiperestimular a própria glândula da adrenal, fazendo com que ela libere os seus hormônios em excesso. Tudo bem? Essa secreção ectópica aqui, ó, de ACTH e de CRH, aqui a gente está falando da adenopófise e aqui a gente está falando do hipotálamo. Ectópica significa que é fora do local de origem. Então, às vezes, o paciente tem um tumor que não é na adenopófise, ou seja, não é aqui na adenopófise,
De repente é um tumor no pulmão e por algum motivo, algum processo fisiológico ou processo patológico está estimulando a produção do ACTH. Por isso, uma secreção ectópica. Tá? E o que também pode acontecer, o mesmo caso, só que no hipotálamo. E aí ele vai produzir o CRH em excesso, que por consequência vai produzir ACTH em excesso, que por consequência vai produzir os hormônios adrenais em excesso. Tudo bem? Então, essas aqui são as causas. Vou mostrar uma tabelinha aqui agora com os sinais e sintomas, as características do paciente, tá? Então, tá aí, ó. Aqui a gente tem as características dessa doença, que também podem ser os sinais e sintomas. Então, esses sinais e sintomas estão relacionados com o aumento dos 3 hormônios lá do córtex da adrenal, certo? Então, como eu também falei lá no outra sala de estudo, se você entender o funcionamento dos 3 hormônios lá, você já consegue entender quais vão ser os sinais e sintomas aqui da doença que está com os 3 hormônios alterados. Por exemplo, perda de musculatura, com certeza está relacionado ao cortisol, porque o cortisol ele vai utilizar de outras fontes, por exemplo, as proteínas do músculo, para a produção de energia. Então, você vai ter perda de musculatura. O enfraquecimento está por consequência dessa perda aqui, ó, perda de resistência muscular, tá? Por conta dessa perda. A hiperglicemia também está relacionada ao cortisol. Por quê? Porque o cortisol muda o uso de glicose e começa a usar outras fontes, gordura. Então, a glicemia vai aumentar, a glicose no sangue fica lá parada no sangue, não é utilizada, certo? O excesso de gordura, principalmente aqui nesse local, ó, na face, que aí vai receber esse nome aqui, ó, face de lua, nádegas, dorso e abdômen. Porque também o cortisol, por conta de que ele está retirando o glicogênio de outros lugares, principalmente fígado, aí o que acontece? Ele vai depositar isso em locais específicos, certo? Que são esses 4 aqui. Então, você vai ter o centro do corpo mais gordo e as periferias, ou seja, os membros superiores e inferiores, bem magrinho. Essa é uma característica física dessa doença aqui, tá? Membros inferiores e superiores bem magrinho e região central mais gordinha, principalmente a face aqui, tá? Principalmente a face e o abdômen, tá bom? Tem esse outro aqui também, ó. Hirsutismo, que está relacionado ao hormônio andrógeno. Por quê? Porque é o excesso de pelo, então vai dar características masculinizantes, tá? Então aqui a gente também pode colocar excesso de acne, engrossamento da voz no paciente também, tá? Tudo por conta do hormônio andrógeno, certo? A hipertensão, por exemplo, aqui vai ter por causa de quem? O aldosterona, né? A retenção de sódio, a aldosterona está elevada, então você tem a retenção de sódio e aí, por consequência, você vai ter uma hipertensão, certo? Então, como é que a gente vai tratar isso aí? Se o tumor estiver na adenohipófise, a gente vai fazer irradiação, ou seja, radioterapia, para ver se diminui e aí se para essa produção, certo? Se for o próprio tumor na adrenal, aí a gente vai tratar como? Com remoção cirúrgica, certo? A gente vai remover ela. Só que removendo a adrenal, você não vai ter mais os hormônios. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Reposição hormonal. Então, se a gente tiver o hormônio na própria adrenal, serão 2 tipos de tratamento: remoção cirúrgica e reposição hormonal. Se tiver só na adenohipófise, somente radioterapia pode ser o suficiente, certo? Então, vou apagar aqui, ó, e sala de estudo de fisiologia é isso, doença de Cushing tá aí, e por hoje é só, pessoal.